Olá, gente, muito bem. Voltei de novo para voltar a falar mais um assunto muito importante a respeito da Bíblia. Estou muito feliz de vocês estarem nos assistindo, de vocês estarem nos acompanhando. Mais um assunto que eu irei trazer mais sobre a Bíblia Sagrada, que está no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. O que nós vamos falar hoje? Mais uma vez, que vamos falar hoje e tocar no assunto mais de quê? O pecado. Sabe bem que o homem sempre procurou pecar, o homem sempre procurou errar, como se tivesse vindo de dentro do homem. Mas que assunto que eu virei, Betinho, trazer, que virei trazer hoje, o Betinho virá trazer hoje, a respeito do pecado. Sempre o homem procurar o erro, o homem sempre procurou o erro. O que eu gostaria de falar para vocês de Isaías a respeito de Judá e Jerusalém. Havia em Jerusalém, em Judá, alguns homens que eram chamados de príncipes dessa terra, que era Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Eram considerados de príncipes dessa cidade. Eles erraram muito. De quê? De que, Betinho? Eles erraram muito. Qual foram os seus erros? De concordar o que estava acontecendo em Judá e em Jerusalém. Em Jerusalém havia muitos homens que eram muitos conhecedores da lei de Deus, eram muitos conhecedores da verdade de Deus, mas que esses homens começaram a pecar, começaram a errar. E qual era outro dos seus grandes erros, Betinho? Qual era? Os grandes erros desses homens que havia em Jerusalém e havia em Judá seria de quê? De entregar, de levar até o templo as suas ofertas, os seus dízimos até esse templo, mas era uma oferta e era um dízimo não agradável às narinas de Deus. Que tipo de oferta e que tipo de dízimo que eles davam, que eles estavam dando para o templo? Eles levavam o seu gado, levavam a sua criação aleijada, levava doente. E aquilo não era agradável a Deus. Deus, ele sempre queria uma oferta de qualidade, uma oferta de primeira. E o povo daquela terra também acompanhava os seus reis, também no mesmo meio, os seus sacrifícios. As suas ofertas também acompanhavam também o rei, acompanhavam também os príncipes daquela cidade, acompanhavam também do mesmo jeito, davam os seus dízimos, as suas ofertas, mas que era as suas ofertas de uma maneira errada, de uma maneira tão errônea, que aborreceu Deus. Então naquela cidade nasceu um homem chamado Isaías, filho de Amós. Esse homem ele foi dado pelaquela cidade como um profeta. Qual é a missão de um profeta naquela terra? Que ele tinha que anunciar o que iria de vir. O profeta Isaías, ele teve uma grande oportunidade para ele falar a respeito das profecias de Deus sobre aquela cidade. Quando Isaías ele chegou sobre Jerusalém, sobre Judá, ele percebeu, ele teve uma visão daquilo que os reis e os príncipes e o povo daquela cidade estavam fazendo. Ele percebeu que todos aqueles que estavam naquela cidade, eles estavam entregando as suas ofertas, o seu dízimo, ao templo de uma maneira errada. E também ele percebeu que em Jerusalém e em Judá estava acontecendo muitos pecados. O que era? Havia naquela cidade também que eles tinham os desejos grandes carnais e que havia uma bagunça danada que ele chegou a batizar e chegou a falar que aquela cidade era cidade como Sodoma. E também depois ele em seu discurso também disse que aquela cidade seria Gomorra, que são duas cidades que a Bíblia fala muito que pecavam muito contra Deus, até que tinha até desejo aos anjos. E Isaías, ele chegando em Judá, em Jerusalém, ele começou a falar sobre a respeito dos erros de Jerusalém e de Judá. Ele fez um convite para todos, para que eles não viessem, para que eles viessem entregar um verdadeiro sacrifício ao nosso Deus.
Isaías, ele chamou todo Judá e todo Jerusalém para que eles viessem ter na consciência que Deus ele tinha que receber uma verdadeira oferta, um verdadeiro dízimo, de uma maneira direta, reta, mas que aquele povo ele não estava dando atenção a Isaías. Isaías, ele veio fazer um convite para Jerusalém, para eles que viessem ter uma vida reta, uma vida íntegra adiante de Deus. Mas só que Israel e Jerusalém e Judá estavam estava tão grande esse seu pecado que eles não estavam dando ouvido àquilo que o profeta estava falando, que Isaías estava falando. Mas Isaías ele continuou dizendo assim em suas palavras para que Judá viesse a chegar até Deus, dizendo assim: vinde pois e razoamos. Ele está falando a respeito para que todos viessem até a Deus, para que ele viesse ter os seus pecados perdoados, seus pecados viessem ser eles serem livres dos seus pecados. Dizendo assim: vinde pois e razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escalada, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E quiseste me ouvistes, comereis o melhor desta terra. O profeta Isaías, ele está dizendo aqui: se quiseste me ouvistes. Ele está falando diretamente de quem? De Deus. Para que o povo de Judá, o povo de Judá de Jerusalém, viesse dar atenção a Deus, ou dar atenção ao ouvido, dar ouvido a Deus, porque sempre Isaías estava chamando ao povo para que viesse pedir perdão ao Senhor, para que venha pedir perdão, misericórdia ao Senhor, pelo que tem feito, e entregar uma verdadeira oferta a Deus. Mas só que aquele povo estava errando tanto, mas só que Isaías ele fez de novo um convite: mas se recusartes e forte rebelde, sereis devorado a espada fostes devorado pela espada. A boca do Senhor diz. Quando ele diz sereis devorado pela espada, o profeta está dizendo para toda a nação que eles não vão ser felizes. Não estou dizendo que eles vão ser devorados a cabeça, não. Que vão ser felizes se você continuar em todo o texto, todo o capítulo. Eu peço que você venha acompanhar todo o capítulo 1 de Isaías. Você vai ver que o profeta Isaías está pedindo para que o povo de Judá e de Jerusalém venha chegar até a Deus. Porque assim, eles chegando até a Deus, assim diz a Bíblia Sagrada, que está escrito assim: eles serão abençoados, que suas plantações serão prósperas, que eles vão ter um bom alimento em suas plantações, e que os insetos e que os bichos eles não venham mais roer. Assim diz muitos historiadores, né? Assim diz muitos leitores, que quando Judá, eles plantavam aqui, quando nascia o fruto, assim diz que os insetos, assim os bichos comiam, e que todo Judá eles não comiam o fruto que plantavam, porque Deus estava tão irado que nada prosperava, porque nada vinha bem, porque ele não entregava uma oferta agradável ao Senhor. Mas Isaías ele veio trazendo a misericórdia de Deus e falando para Judá e Jerusalém: olha, volta-te para mim, porque tudo que plantardes nesta terra será próspero. Tua família será próspera. Nascerá novos filhos. Vocês terão novos frutos. Vocês serão felizes. Tudo que plantar irão nascer, irá ter novos frutos. Mas se aqui nós estamos vendo que ele está dizendo: se permanecer no pecado, permanecer no erro, vocês não serão felizes, vão tomar da espada. Quando se fala de ser tomado da espada, é que dizer que eles vão permanecer ainda no pecado, vão permanecer no pecado, eles não vão ser prósperos mais. Eles não vão ficar mais, não vão ver seus frutos. Hoje eu trago também para nós, hoje nos nossos dias. Nós temos que plantar felicidade para nós colhermos felicidade. Você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos assistindo, você planta felicidade que você vai colher felicidade. Porque tudo na vida hoje que o ser humano tem que ter é felicidade e alegria em seu coração.
tenha Deus em seu coração, que você vai ser bastante feliz nesta terra. Não é, Giza? Giza ama. Meus cabritos luxo, deslumbre e loucura, lindos e maravilhosos. Isso daqui não é batom. Então, luxo, vocês são um deslumbre, uma loucura. Deixem aqui abaixo o que vocês querem, tipo ouvir o cachorro, eu falando. Deixem abaixo nós dois. Teve uma cabrita linda e maravilhosa que fez um pedido lá no Giza Rosa, nosso outro canal. Eu vou olhar, tá? Temos 3 canais, Giza Rosa, de Tudo Um Pouco Silva, Jessie Fofo e o nosso, é claro, o meu xodó, a cura. Giza ama!